Toda a galáxia considerava os humanos as criaturas mais estranhas, bizarras e peculiares do universo. Nada do que eles diziam ou faziam fazia sentido. Nunca. Lembro de todas as coisas que esses macacos malucos fizeram. Lembro de uma ocasião, durante uma de suas guerras. Uma espécie contenciosa, como poucas que já tínhamos visto antes. Eles informaram claramente ao resto da galáxia que pretendiam travar uma pequena escaramuça e que estavam absolutamente sérios quanto a ninguém interferir, prometendo retaliação. Eles estavam se enfrentando em um sistema remoto e irrelevante, quando do nada, uma pequena nave de carga civil surgiu no meio da batalha, vinda do hiperespaço. Ela clamava por suporte emergencial. As frotas humanas envolvidas naquela batalha, vale lembrar, inimigas mortais declaradas, repentinamente cessaram o combate e então voaram lado a lado para ajudar a nave danificada. Depois de prestarem socorro à nave e até pagarem para que ela fosse acorrentada e rebocada até um estaleiro para reparos, as frotas humanas simplesmente reiniciaram sua trilha sonora de guerra e voltaram a atirar umas nas outras. Os humanos fora do conflito simplesmente riram da situação, e o restante da galáxia passou os meses seguintes repetindo apenas uma palavra: Loki. Outro episódio foi quando um fuzileiro naval humano, um membro da casta guerreira da humanidade, sozinho partiu para cima de toda uma divisão de infantaria sarantis e avançou contra a linha de batalha Marigantes. A parte insana é que funcionou. Aparentemente, ele estava entediado de ouvir os berros dos sargentos. Os sarantis e os marigantes eram dois subgrupos da mesma espécie, com linhagens genéticas distintas, e estavam em guerra por conta de uma disputa por mineração, que já durava séculos. Se quiser uma analogia humana, pense no Brasil dividido entre azul e vermelho, sabe? Mesmo país, mesmo povo, só muda o bordão e a camiseta. Eles eram uma espécie profundamente tradicionalista e apegada à honra, valorizando disciplina e dever acima de tudo. Tinham enorme influência sobre o futuro da política galáctica, mas jamais conseguiam resolver disputas, utilizando táticas e armamentos que os humanos consideravam arcaicos e suicidas. Apesar disso, poucas baixas eram reportadas em seus conflitos. As batalhas duravam horas, as escaramuças levavam meses entre uma e outra, e tudo era decidido nesses confrontos. Ambos os lados utilizavam o equivalente a mosquetes a laser e disparavam um único tiro cerimonial uns contra os outros. Depois, quebravam formação e lutavam em combates individuais, até que houvesse um vencedor. Os humanos aparentemente abandonaram esse tipo de prática há muito tempo e, pelo que ouvi, tiveram que se segurar para não cair na risada quando souberam disso. Durante uma dessas batalhas, um humano, não exatamente um fuzileiro, mas sim um piloto estelar que havia caído no planeta, foi recrutado para servir em troca do conserto de sua nave. Aparentemente, ele se cansou da formação em linha e das ordens excessivas de seu comandante. Então quebrou as fileiras, correu sozinho em direção à linha de frente Marigantes e de alguma forma chegou até o final. Ele não disparou um único tiro. Em vez disso, subiu nas trincheiras inimigas, pulou em cima do comandante adversário, abriu seu capacete e gritou o mais alto que conseguiu: "Me tira daqui!" direto na cara do comandante. E então saiu correndo de volta às linhas aliadas. A absurdidade total da situação traumatizou o comandante de tal forma que ele foi encontrado, algum tempo depois, usando um lençol como manto cerimonial, tentando instaurar uma corte marcial contra um bolinho recheado por insubordinação. A batalha foi oficialmente encerrada, e ambos os lados concordaram que, dentro de alguns dias, o humano teria sua nave reparada e estaria fora do planeta. O comandante aparentemente se recuperou da psicose, mas nunca superou seu ódio por uma marca específica de bolinho.
tentando aplicar punições militares toda vez que via um. Outros episódios incluem humanos comendo e bebendo coisas que eles sabiam que faziam mal. Enquanto a maioria das espécies evitava venenos, os humanos os consumiam por diversão. Cigarros, como eram conhecidos, eram um veneno extremo para a maioria das outras raças, mas os humanos os utilizavam como um leve sedativo. Eles podiam suportar ferimentos por projéteis ou até rajadas de plasma, e continuar lutando sem sequer perceber que haviam sido atingidos, só notando o ferimento ou reagindo a ele quando alguém os informava ou quando a batalha já havia terminado. Nós nunca compreendemos os humanos. Eles eram todos tão peculiares. Até que um dia, um humano fez algo que realmente fazia sentido. Era um dia comum no módulo habitacional. Eu estava observando o painel de controle da refinaria para verificar as temperaturas. Meu nome é Wag. Só Wag. A maioria das outras espécies não consegue, ou falha de maneira ofensiva, ao tentar pronunciar nossos nomes, então quase todos só dizem a primeira parte e pronto. Nossa espécie é composta por crustáceos humanoides do tamanho de um cavalo terrestre. E eu sei disso porque tive o desprazer de encontrar um desses bichos pessoalmente. Não terminou bem. Eu estava sentado tranquilamente no meu painel de controle, em meu posto na refinaria de ligas metálicas, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Um humano fazendo algo que realmente fazia sentido. Marcos então entrou pela porta segurando um datapod. Um humano. Embora ele fosse cerca de 30 centímetros mais baixo que eu ainda não consegui vencê-lo em combate corpo a corpo, assim como todos os humanos. Marcos era um exemplar médio da espécie, cerca de 1,75 m, cabelo castanho desgrenhado no topo da cabeça e um pequeno tufo logo acima do lábio superior. Sua pele parecia como se ele tivesse assado no forno. Wagafasticus incorporeu mustarragonic utaiata. Bom dia para você, ele gritou alegremente e bateu o datapad na minha mesa. Bom dia, Marcos. Você parece um tanto animado. Um dos meus olhos encarava ele, o outro permanecia atento ao painel. Estou mesmo. Recebi os relatórios da cota do último período. Superamos a meta, o que significa bônus no pagamento para todo mundo esse mês. Vê aqui. Ele apontou animadamente para o datapad. Ótimo. Isso significa que posso visitar minha ninhada mais cedo este ano. Estalei minhas mandíbulas em pura alegria e rapidamente desativei meu terminal para uma pausa e um pouco de conversa. Sim, e já tô com uma maratona de bares programada com o pessoal da limpeza para o fim de semana. Tá dentro? Ele perguntou. Com certeza, com toda certeza. Bati minhas garras com entusiasmo. Ah, e... toma isso aqui. Ele me entregou outro datapad com um sorriso um tanto sinistro no rosto. O que é isso? É uma petição. Tá circulando por aí faz dias e já tem 6 bilhões de assinaturas. Novamente com aquele sorriso sinistro. Eu li. Petição Intergaláctica de Reclassificação de Espécie. A reclassificação de espécies é uma necessidade absoluta para a maioria das criaturas, à medida que desenvolvem intelecto e tecnologia, ou quando descobrimos algo novo sobre elas. Por isso, chegamos à seguinte conclusão e solicitamos que sejam feitas as seguintes alterações. Peticionamos que os seres conhecidos como políticos sejam reclassificados como uma espécie separada. Motivo: os políticos, salvo algumas raras e notáveis exceções, demonstram todos comportamentos, posturas e atitudes semelhantes, independente de sua origem. Pomposidade, falta de consideração, uma certa qualidade de elitismo ou um pensamento acima dos demais. Enfim, todos os políticos agem da mesma forma, como idiotas. Cada político parece operar sob uma espécie de mente coletiva
movida pelo conceito de poder e sua natureza viciante. E mesmo os mais gentis ou bem-intencionados podem ser afetados por esse conceito, tornando-se completos imbecis praticamente da noite para o dia. Todos parecem sofrer do mesmo delírio de grandeza ao alcançar qualquer tipo de cargo de poder. Portanto, esta petição existe para reclassificar qualquer e todo político como sua própria espécie, a fim de permitir que seus comportamentos sejam devidamente estudados, analisados e, claro, ridicularizados. Assinado: Nós, o povo. Olhei para ele, ele apenas sorriu para mim. Assinei o documento e ele recolheu o datapad. Nós dois nos encaramos por alguns segundos. E então, caímos numa crise de riso histérica. Depois de um tempo, nos despedimos. Provavelmente nos encontraríamos mais tarde para tomar alguma bebida que mataria 75% da galáxia com uma dose só. Aquele, para mim, foi o único momento em que um humano fez algo que realmente fazia sentido. Bom, talvez não o único, mas com certeza foi o melhor.